Pai, obrigada. Obrigada porque tu nos aceitas como somos, tu vieste nos buscar para nos tirar da onde caímos, para o reino do Filho do teu amor. E mais ainda, para sermos tão maduros quanto o Senhor Jesus, a estatura da varonilidade de Jesus. Tu tens poder para isso, Pai. E tu pagaste o nosso preço, redimiste as nossas almas, e tu estás pronto para nos aceitar de braços abertos, porque a tua justiça foi satisfeita em Cristo Jesus. E tu podes tomar pessoas pecadoras como somos. E tu podes ser justo, porque tu cobraste de Jesus, a justiça foi satisfeita. E tu és o justificador daquele que tem fé, que crê que tu enviaste o teu Cordeiro, o teu Messias, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, e continua a dar-nos cada vez mais entendimento sobre isso, sobre a obra extraordinária de Jesus. Agora peço, fala aos nossos corações. Agradeço, ó Pai, a vida de cada um aqui. Sabemos que praticamente todos aqui já aceitaram o pagamento que tu fizeste, Senhor Jesus. Somos teus. Estamos reunidos em família para ouvir o nosso Pai, através do teu Espírito, falar ao nosso coração. Oramos pela tua igreja, de um modo geral, e muito especialmente, ó Pai, pelo teu povo de Israel, clamando por eles, tantos ataques, ó Pai, mas que muitos entendam quem tu és e clamem por salvação. E não só por Israel, mas por todos que estão ali envolvidos, ó Pai, lembrando muito do Irã, que tem muitos irmãos nossos lá, muitos têm nascido de novo em todo o entorno. Tu estás buscando pessoas que a tua misericórdia os alcance. E agora, Pai, falamos aos corações, alegra-nos contigo mesmo e mostra-nos toda a tua obra, para que possamos sempre te adorar de uma maneira correta e plena, como tu nos tens mostrado. Aceita a nossa adoração e gratidão no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Vamos abrir Mateus capítulo 15, por favor. Não, Mateus 7. A partir do verso 15. O que eu quero mostrar aqui? Nós temos dois, para entendermos a obra do Senhor Jesus, temos que entender a nossa necessidade, o que o pecado fez conosco, né? O que foi? A cadeira está fazendo barulho? Outro dia nós estávamos assistindo, estávamos todos reunidos aqui, um domingo de tarde, eles puseram um filme. E eu na cadeirinha, aí o Ricardo virou: mãe, a cadeirinha está gemendo. E eu não sei ficar em cadeira de balanço sem balançar. Mas temos que entender a nossa posição, nossa situação como pecadores diante do Senhor Jesus e a obra dele a nosso favor. Então, o Senhor Jesus sempre usa exemplos e figuras que nós conhecemos, fáceis de nós sabermos, entendermos o que ele quer nos mostrar. Então, ele vai mostrar uma árvore, vai falar de uma árvore, né? Então, o que é... Quando ele fala da árvore, ele está falando do quê? Da natureza daquela árvore. Por exemplo, se é uma laranjeira, se é um pessegueiro, se é uma figueira. Então, primeiro, a árvore com a sua natureza. E, de acordo com a sua natureza, ela vai produzir os frutos. Uma coisa é a natureza, outra coisa são os frutos. Preste atenção nessa distinção para nós entendermos depois a obra de Jesus. Então, vamos ler dos versos 15 até os versos 23. Mateus 7,15.
Mateus 7, né? 7, verso 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos famintos. Nota, eles estão disfarçados, mas eu sei que eu posso saber que não são ovelhas. Estão disfarçados, mas a natureza. Você está entendendo que o que Jesus vai mostrar? A natureza vai mostrar a condição. Continuando. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Olha, eu tenho experiência de usar esse texto de Jesus com pessoas que se dizem super, hiper intelectuais. Quando você lê isso aqui, é como se você estivesse falando para vocês, como se eu estivesse tratando com a Fernanda para baixo, né? Uma criancinha. É tão simples o que Jesus falou aqui. É uma pergunta simples. Você colhe uva de espinheiro? Você colhe figo de abrolhos? Eu tenho foto, não hoje, quando a gente chegar no capítulo 7 de Romanos, vamos ver se deu certo, os abrolhos, né? Mas você colhe? Não. Então, por que você acha que você vai pegar uma pessoa, uma criança, vai educá-la e você vai colher bons frutos dela educando-a, sem mudar a natureza? Vocês estão entendendo? Toda a educação. Nós temos que educar, nós temos que fazer isso. Não! Se é espinheiro, vai produzir o quê? Espinho. Se é abrolho, tem uma flor bonita, mas está cheia de espinho. Não vai produzir figo, nem vai produzir uva. Então, veja, aí Jesus diz. Você já leu 18? Não. Então, por favor. Não pode árvore boa dar maus frutos, nem árvore má dar bons frutos. Olha que coisa. Jesus disse no 17: toda árvore boa produz fruto bom. Toda árvore má produz fruto mau. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa árvore má e eu vou trabalhar com ela. Quem sabe ela vai produzir fruto bom? O que Jesus disse logo em seguida? Não pode. O que Jesus está falando aqui? O problema é a natureza. Não pode árvore boa. Se pudesse, Jesus poderia, como dizem os mormons, ser irmão de Satanás. Os mormons dizem que Jesus é irmão de Satanás. O yin yang. O que diz o yin yang? Nem tudo é yin, nem tudo é yang. O yin tem um pouquinho do yang e yang tem um pouquinho do yin. E aí ele diz, Jesus, o Filho de Deus, sabia que o Satanás mesmo habitava nele. Isso está escrito, eu mostrei para vocês. Então, notem que Jesus diz, não pode. O que diz Gênesis 1? Você sabe quantas vezes diz segundo a sua espécie? Segundo a sua espécie? É só fazer as contas lá. Vocês estiveram com o Eberlin, né? Segundo a sua espécie, segundo a sua espécie. Quantas vezes? Impossível. Então, verso 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então não tem como, né? Pode tentar, mas o fruto, você vai plantar um pé, você vai fazer tudo, de repente sai lá um baita de um abrolho lá. Não era figo, tá? Continuando, por favor. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade do Pai? Acho que todo mundo sabe. João 6. E a vontade do meu Pai é esta: que aquele que vira o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Então, a vontade do Pai é que todos, olhando para Jesus, creiam nele e sejam mudados. Então, não é dizer da boca para fora, né? Não adianta, nem todo que diz entrará. E agora o que ele vai falar no 22? Muitos naquele dia
hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que coisa! Faziam milagres em nome de Jesus, mas nunca foram mudados. Então, o Senhor Jesus está falando, e ele falou um pouquinho para trás, no capítulo 15, ele fala do nosso coração. O nosso coração é um pecadeiro que só vai produzir pecado. Não tem como nós fugirmos disso. E agora vamos para Romanos 5, por favor. Oi. Só uma dúvida aqui. Eu sempre venho tirando esse texto, eu fico aqui, ó, no 22, nós não profetizamos seu nome, expulsando demônios, seu nome. Eles então não fizeram realmente o nome de Jesus, certo? Não. Vou mostrar para você um texto. Espera aí que eu vou lembrar onde que está, que é... Filipenses, acho. Espera aí. Antes da gente ler Romanos, só para responder, isso aqui é importante. Espera aí que eu já acho. Paulo falando aos Filipenses, capítulo 1. Lê para mim, Samuel, por favor. Vamos ler. Pode ler toda a sequência do... Vamos ver, do 12 até o 18. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Irmãos, então eles viram as cadeias de Paulo, a prisão, e eles foram estimulados a pregar. Continua. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Continua. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Todavia? Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo. Me regozijarei ainda. Então, veja. Muitos pregam para quê? Para suscitar cadeias, prisão. Não fazem, mas o que importa? Que a palavra de Deus seja pregada. Ela é viva. Se você fala, mesmo que seja, vamos lembrar, a mula de Balaão, não importa. Falou, quem tem poder é a palavra de Deus. Por isso, quando a gente prega para as pessoas, eu sempre procurei disciplinar meus filhos com a Bíblia. Nunca vou falar o que eu acho. Está escrito. Está escrito. Né? Porque não é a minha palavra. Qual é a palavra que vai mudar o coração e da vida? É a Bíblia. Então, mesmo por porfia, você está vendo? Ainda que seja para criar cadeias mais em Paulo, não importa. Importa que ele está sendo pregado e aqueles que vão ouvir, ouvem. Por exemplo, muitas vezes eu dou folheto. E eu oro pelo folheto, não pela pessoa, muitas vezes. Por quê? Às vezes a pessoa, eu sei que a pessoa vai chegar ali e vai jogar. Mas por que eu oro? Para que aonde ela jogar, venha o outro, por exemplo. Eu já contei para vocês o testemunho de um rapaz. Ele foi intérprete do Ravi, que depois teve um mau testemunho, enfim. Mas ele era intérprete das Filipinas, ou uma coisa lá da Ásia. E aí, quando houve a queda e que os comunistas entraram de vez lá, ele foi preso. E aí chegou um ponto que ele não queria mais saber de Jesus. Aí um dia ele falou, Senhor, eu não vou mais saber, não vou mais orar pelo Senhor. E ele ficava o tempo inteiro pondo músicas altas
e tentando trabalhar na cabeça deles para que eles esquecessem de Jesus. Naquele dia, ele foi mandado limpar os banheiros. E quando ele estava limpando, ele viu, a pessoa usou como papel higiênico, uma folha, ele viu que era uma página da Bíblia. E tá todas as coisas, Romanos 8, cooperam para o bem, estava ali. Aí o que ele fez? O Senhor Jesus falou com ele naquele banheiro. Era um chefão deles lá do presídio, que ganhou uma Bíblia, estava usando a Bíblia para se limpar. Mas ele pediu para limpar todos os dias o banheiro e ele lavava aquelas coisas para ter a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Não importa, o importante é a palavra de Deus, o que importa é o coração de quem quer. E é isso que nós estamos trabalhando aqui. O coração nosso, se quer ou não. Tem gente que não quer, então paciência, vai? Mas o Senhor Jesus é fiel e não depende nada disso. Então vamos ler agora Romanos 5, de 12 até o verso 15. Romanos 12, 5 a 15. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, quantos pecaram? Todos morrem. Alguém fica sem morrer? E por que todos morrem? Por causa do pecado, tá? Muito bem, então agora vamos continuar. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Você imagina, nós estamos andando de carro. Aí eu chego num lugar que eu não conheço e eu vou olhar, o que eu olho se eu preciso estacionar? O que eu olho na calçada? Se tem a placa que me permita, ou não, se há uma lei que me permita estacionar ou não, tá certo? Então, se tiver aquela placa, eu não posso estacionar ali. Então, mas se não tiver nada, tranquilo, eu entro. Então, onde não há lei, eu tenho liberdade, mas onde há lei... Então, veja, se eu estacionar onde está a lei, dizendo um E cortado, eu sou multada. Então, o que ele está dizendo aqui? O pecado não é levado em conta quando não há lei, tá certo? Esse raciocínio é correto. Verso seguinte. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Olha que coisa, antes da lei, não ficou ninguém para semente, desde Adão. Alguém pode pecar da mesma maneira que Adão? Alguém pode? Não. Adão não tinha pecado. Adão tornou-se pecador ao pecar. Nós não. Nós nascemos pecadores. Por Adão entrou o pecado e o pecado passou a todos os homens, por isso nós morremos. Então, nós ficamos contaminados por um pecado cuja responsabilidade não é nossa. Nós entramos no mundo sob como diz, sob o peso do pecado de Adão. Em Adão, todos morrem, porque todos estávamos em Adão e semente. Quando Adão caiu, todos nós caímos junto. Agora, mesmo aqueles que não pecaram como Adão, mesmo não tendo lei, todos morreram. Então, o que Deus está mostrando? Primeiro que tem uma coisa chamada natureza, que essa nós recebemos do vovô Adão. Nenhum de nós responde por isso. Essa não é a nossa responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? Pode ver, a criança, ela é bonitinha, ela faz até malcriação, porque ela veio do vovô Adão, bebezinho, né? Como o Ricardo falou lá no chá de bebê da Bárbara.
Né? Fala, ele vai. O bebezinho consegue manobrar uma família inteira se você deixar. Por quê? Porque é pecador. Mas ele ainda não tem consciência. Mas no dia que você fala assim, quem que pôs o dedinho aqui e enfiou o dedo no bolo? O dedo está cheio de coisa do bolo e está assim. Eu não sei. Quando ele faz isso, o que ele está falando? Ele sabe que pecou. Por isso, Deus fala para Paulo, o Espírito de Deus, através de Paulo, falando para Timóteo, diz que tu sabes as sagradas letras desde brepós, desde recém-nascido. Sua mãe falava da Bíblia para você, da palavra de Deus. Por quê? Porque a gente é pecador. Então, uma coisa é a natureza caída que eu ganhei do vovô Adão, pela qual eu não sou responsável. Mas tudo que eu faço, eu sou responsável pelos... Como eu sou um pecadeiro, eu vou ter fruto. E aí, os meus frutos, por eles, eu sou responsável. Então, são duas coisas que nós temos que levar em consideração. E temos que ver, então, que Jesus trabalhou com as duas coisas. Tanto o pecado, a natureza, quanto os frutos. Então, vamos ver dois textos. 2 Coríntios 5, 21. Vamos ler o 19, 2 Coríntios. Fiquei no primeiro, é 2 Coríntios. Está difícil de ler essa letrica aqui. 19 a 21, só para ter contexto, eu quero que vocês prestem atenção no 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu pecado. Singular ou plural? Singular. Singular. Está falando da natureza. Deus o fez pecado por nós. Aqui está falando da natureza caída que Jesus tomou sobre si para resolver lá na cruz. Então, primeira coisa, e diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando a nós o nosso pecado, mas levando sobre si, e nos deu, inclusive, o privilégio do ministério da reconciliação. Somos embaixadores. Podemos propor reconciliação para os outros uma vez reconciliados. Então, primeira coisa, Jesus resolveu o pecado. A natureza caída ele levou para a cruz. Mas tem mais uma coisa agora. E vamos para Filipenses 2. Não, Colossenses 2, gente, que é isso. O próximo livro, Colossenses 2, versos 13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Olha que coisa. E a vós outros que estáveis mortos, qual é
Qual é como a gente chama quando a pessoa morre? Você dá o... Hã? É atestado. Qual é o nosso atestado de óbito? Qual é o nosso atestado de óbito? Aqui, ó. Estáveis mortos por causa do quê? Pelas vossas transgressões. Transgressões sou eu que faço. Então, são os meus pecados. Tá? Mas, por que eu posso pecar? Pela incircuncisão da vossa carne. O que é incircuncisão? A natureza do vovô Adão caída que eu recebi. Por que eu peco? Porque eu sou pecadora. Adão tornou-se pecador ao pecar. Ele foi criado inocente, não santo. Tanto que ele tinha que tomar posição. Por exemplo, os anjos. 1/3 dos anjos escolheu ir atrás de Satanás, então tornaram-se caídos. Mas como são chamados os outros 2/3? Os santos anjos de Deus. Por que eles são santos? Tomaram posição de adorar o Criador, tá certo? Então, Adão foi criado inocente e foi posto à prova para fazer a sua escolha. Então, por que nós somos separados de Deus? O que nos mata? Nós não estamos dentro do caixão assim, ó. Não, nós estamos aprontando, fazendo, criando. AI está aí, né? Cada vez mais, porque nós somos tecnologia. Tá. Mas que jeito que sai essa tecnologia? Sempre vai para o mal. Então, o que acontece? Morto quer dizer separado de Deus, mas estamos ativos. Então, qual é a causa morte nossa? As nossas transgressões pelas quais nós somos responsáveis e a incircuncisão da nossa carne, a natureza pecaminosa que recebemos de Adão. E aí, estando nós deste jeito, ele nos deu vida juntamente com Jesus, usando de graça para com todas as nossas transgressões, aquilo pelo que nós éramos responsáveis. E depois diz, tendo cancelado, o que está escrito aí no verso 14? O escrito de dívida. Lembra que eu mostrei para vocês o Tepelestai? O escrito de dívida. Lá no céu tem livros. No trono branco serão abertos os livros daqueles que não aceitaram Jesus. Pode olhar lá se tem alguma coisa, algum livro lá no céu com o seu nome, se você aceitou Jesus. Ele riscou, cancelou, ele tomou o sangue de Cristo, passou ali. Não tem mais nenhuma condenação, porque Jesus levou para a cruz. Lá na cruz ele pagou a nossa velha natureza e as nossas transgressões. Cancelou o escrito de dívida que nos era prejudicial, que era contra nós. Então, a obra de Jesus na cruz tem a ver com essas duas coisas. Ele resolveu o problema da nossa natureza, por isso começa a vida cristã morrendo em Cristo para poder nascer de novo agora, sim, sair do pecadeiro para ser árvore boa. Jesus dizia, eu sou a videira verdadeira, que eu tenho que nascer dele para poder produzir os frutos dele. Está entendendo? Muito bem. Então, lembrando que nós estamos terminando o problema de eleição e tudo mais. Eu ia até passar um vídeo, mas não vou passar, não. Lembra que até a Ana Júlia me perguntou, né? Acho que foi segunda, né, que ela perguntou, de novo sobre a eleição, só lembrando que a eleição é alguma coisa que Deus faz. Eu vou bater só rapidinho isso aqui para vocês lembrarem. Olha que diz Efésios 1. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu onde? O que é esse ele? Em Cristo. Nos escolheu em Cristo. Mas quando que ele escolheu você em Cristo? Antes da fundação do mundo. Que diz João 1, verso 3?
todas as coisas foram feitas por intermédio do Verbo e sem o Verbo. Sabe por quê? Porque se ele não tivesse se oferecido, não teria solução, porque Deus sabia que nós íamos correr risco. Então, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Para isso que Ele nos escolheu, para estarmos com Ele. Por que Ele nos escolheu? Porque fomos salvos nele, Ele nos escolheu nele. Não é para Ele. Em Cristo. Deus está fora do tempo e Ele sabia que um dia nós iríamos aceitá-lo. E em Cristo nós fazemos parte dele. Em Cristo, nele, nos escolheu, não escolheu para ser salvo, para ser perdido. Agora vamos ver mais um pouquinho a eleição, né? Eleitos em Cristo, lembra? Em Cristo, por quê? Porque um dia aceitamos Cristo. E por isso nós somos escolhidos para fazer parte do seu plano. Eu vou ler esses daqui porque eu quero enfatizar. Vamos entender. Quando Jesus foi transfigurado diante dos apóstolos, lá no monte, né, veio uma nuvem, lembra, do céu, e dela veio uma voz dizendo, então, o Pai dizendo, este é o meu filho, o meu eleito. A ele ouvi. Então, Deus escolheu Jesus. Lembra que Jesus, depois de reinar 1000 anos, o que ele vai fazer? Ele vai submeter todos os inimigos, o último é a morte. O que ele vai fazer? Isso. Distribuiu a linha. Nós estamos em Cristo. Veja, em Cristo, nele. Não é para ele, é porque estamos nele. Hã? Não entendi. Não é para ele. Não é para ele, é nele, ó. Nós estamos nele. Tá certo? Tem que entender isso. Então, veja, Jesus é o eleito de Deus. O que Jesus vai fazer depois de reinar 1000 anos? O que ele vai fazer, Bê? Entregar o Pai. Vai entregar todas as coisas para o Pai. Por quê? Ele foi eleito para quê? Para ser Jesus Cristo ou Jesus o Cristo? O Messias. Ha-Mashiach. Por exemplo, o rei Ciro era chamado Messias. Quantos ungidos? Mas Jesus é o Messias. Por quê? Ele é o profeta, o sacerdote, o rei. Ele foi eleito para restaurar as burradas que nós fizemos. Estão entendendo? Então, o eleito, a ele ouvi, veio a voz do céu. E aí, aqui são os textos dizendo, e agora Jesus, na sua oração, ele disse, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu me confiaste para fazer. Então, veja, para que ele foi eleito? Para ser salvo? Para ser perdido? Não. Para realizar a obra de Deus, para realizar o conselho de Deus, o plano de Deus. Estão entendendo? E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. E qual era a obra dele? Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Então, nota, Jesus foi escolhido para fazer uma obra, e a obra foi manifestar o teu nome àqueles que o Pai deu a ele. E aí Jesus, nessa mesmo, porque aqui João 17, um pouquinho depois, mas um pouquinho antes, ele disse, ó, João 15, naquela última ceia, ele diz para aqueles que o Pai deu para ele, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi,
A vós outros para serem salvos? Não. Por que vocês creram? Eu vos escolhi e vos designei que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aí ele fala em João 17. Assim como tu me enviaste, também eu os enviei. Para quê? Para dar frutos, assim como ele, para eles também manifestarem o nome. Estão entendendo? Que a eleição tem a ver com o propósito, o plano de Deus, para a execução de um plano, não tem nada a ver com salvação ou perdição, é segundo o plano de Deus. Então, vamos lembrar, aqui está escrito ola, né? Vocês lembram o que quer dizer ola? Você está vendo que queimava o sacrifício, subia aquela fumaça. A vida de Jesus moída agradou a Jeová, porque qual era o perfume que saía de uma vida sem pecado, sem dolo, sem injustiça? Então, aquele sacrifício falava o quê? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Um só mediador. E agora, o que Deus vai dizer? Aquele sacrifício ali está falando exatamente disso. O mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu em resgate no lugar de todos. Então, veja, o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está tratando, em primeiro lugar, da natureza caída, da afronta que o nosso pecado causou, a iniquidade, a injustiça do nosso pecado com relação ao Deus vivo. Então, esse é um testemunho que se deve pregar em tempos oportunos. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu aonde? Veja, para ser moído por você e por mim. Antilutron, quer dizer, ante no lugar, lutron resgate, como pagamento de uma dívida. Então, o Senhor Jesus deu a sua vida para pagar a dívida no lugar de todos. Porque o problema é a iniquidade, a transgressão e a santidade de Deus. Ele precisava resolver isso. Uma vez isso satisfeito, o que acontece? Esse antilutron, né? Esse resgate no lugar de todos, garantiu o quê? A porta aberta. Agora Deus pode ser favorável a quem quiser. Então, o que Deus diz? O Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate. Pagamento, lutro. Então, uma vez que ele resolveu com Deus, acertou a justiça de Deus, agora esse resgate está à disposição por muitos. Quem são esses muitos? A todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Portanto, ele é o resgate no lugar de muitos, todo aquele que vem a ele. Primeiro lugar, aqui, ele aceitou a justiça de Deus. Deus está satisfeito. Tanto que onde que Jesus está hoje? Presta atenção, se ele deixou o céu, se encarnou para pagar a dívida da raça humana, se ele primeiro pagou morrendo, mas ele está vivo. E agora onde que ele está? A mão direita do Pai, quer dizer que então o mais alto tribunal do universo o aceitou de volta. Então a dívida foi devidamente paga. Então Deus agora está livre para poder, qualquer um tal qual eu estou, vem a mim, eu vou consertar você. A porta está aberta. Vocês estão entendendo?
o sacrifício de Cristo foi para resolver o problema da iniquidade e da injustiça que o nosso pecado criou no universo. Acertou com Deus. Agora, cada um de nós, querendo, tem. Ele é o pagamento para mim, para você, mas eu tenho que querer. Então, aqui o João mandou esse daqui, eu fiz uma separação aqui, porque tem as escrituras sagradas, você tem todos, vários todos, né? E muitas vezes, mas será que é para todos, não é para todos? Então vamos dar uma olhadinha aqui. E aí eu perguntei, todos quem? Né? E é uma das argumentações que são feitas, que tem hora que está falando todos, são todos, mas a outra hora todos são só os eleitos e assim por diante. Então, nós temos as Sagradas Escrituras e a interpretação calvinista, como é que eles interpretam. Então, aqui, como nós vimos nós não vimos Romanos 3. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, aqui, eles também concordam que esse todos está falando sem exceção de todo pecador. Romanos 5,12, que nós acabamos de ler, porquanto por um só homem entrou o pecado no mundo pelo pecado, a morte, assim a morte passou a todos. Então, esse todos aqui também diz respeito a todo pecador. Né? Então, não tem, todos aqui são todos. E aí, então, eles concordam que esses todos, sem exceção, né, também está falando de toda a raça humana. Mas aí vai ter uma variação aqui. Pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vocês lembram que o problema aqui, como eles puseram na interpretação deles, que a eleição é só para os salvos, então só os eleitos e os outros não foram eleitos para a salvação. Então, como tem essa dicotomia, então, quando fala deseja que todos os homens sejam salvos, não está falando de todos. Então, aqui, todos significa apenas os que estão predestinados para a salvação. Né? Aí tem o outro, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, aqui para eles também, todo significa apenas os que estão predestinados. Então, o problema está no fato de eu crer que eleição e predestinação seria para a salvação ou para a perdição. Vocês estão entendendo que a premissa é errada, daí a conclusão tem que seguir a premissa. Né? Mas, aí ele fala aqui, dá para levar a sério esses raciocínios, né? 2 pesos, 2 medidas. Mas vamos ver agora quem que vai ler? Pode? Estou aproveitando a deixa aqui, porque essa é uma dúvida que há no meio dos evangélicos. A Dalúcia acabou de dizer que Cristo morreu pelo pecado e pelos pecados. Aí vem a pergunta: uma criança, ela pode morrer no ventre da mãe? Mas ela nunca pecou? Como é que ela pode? A morte veio por causa do pecado. Se ela morre no ventre da mãe, a pergunta é: que pecado ela cometeu? O pecado que veio por Adão. Agora a Bíblia diz o seguinte: ensina a criança no caminho que deve andar. Quem é o caminho? E não é todo que crê? E uma criança crê? Então veja, quando a Bíblia fala que Cristo morreu pelo pecado e pelos pecados, um ser humano que está no ventre da mãe, chamado criança, ele não cometeu pecados, mas ele está vindo de uma semente contaminada. E aí
vem a pergunta, mas se ele nunca pecou, como é que é? Ele está salvo? Essa criança no ventre da mãe? Jesus morreu e o sangue cobre. A Lembra de criança Davi, o nasce, filho de Davi? a criança nasce, depois interessante. A criança nasce e ela, enquanto não atingir a idade da razão, ela não tem condições de entender que Jesus é Responder. Salvador. Mas no momento que ela entende, atinge a sua razão, que vai raciocinar, ensina a criança no caminho que deve andar. Então notem que a criança no ventre da mãe, ela está coberta pelo sangue de Cristo que morreu pelo pecado que causou a morte então, na raça humana. Mas a recomendação é a seguinte: essa criança, ela vai crescer, ela vai atingir a idade da razão e ela vai tomar as suas decisões. Nesse momento, ela tem que decidir crer em Jesus. E essa Deu para entender a idade, diferença? e essa idade da razão é individual. Então, o que, que acontece? Você não sabe quando que a criança vai entender que ela... A hora que ela começar a esconder que ela aprontou, ela sabe que ela é culpada. Eu tenho alguns... Eu separei vários vídeos, uma gracinha os vídeos. O menininho, por exemplo, parece um menininho de fralda, né? A boquinha toda suja de coisa e o pai com uma bandeja de cupcake, assim. E chega para ele e fala assim, você... Não, eu não, mas aqui, ó, tá desse tamanho. Ele sabe que ele fez errado. Vocês estão entendendo? Por isso que Deus diz, desde bebezinho, recém-nascido, você fala, você não sabe quando ele vai ter razão. Mas lembra do rei Davi, quando Deus tirou a vida do filho dele com Batseba, ele disse, ele não volta a mim, mas eu vou me encontrar com ele. Davi é um homem salvo. Tá? Mas quem que vai ler, por favor? Eu. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Então, presta atenção, conhecia a todos. Porque nós estamos falando de todos, que todos são esses. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então Deus está falando, todos pecadores, todo homem é caído. Então o Senhor Jesus sabia bem isso daqui. Então agora vamos olhar, entender como é que Deus trabalha essa expressão, inclusive mundo e tudo mais. Então, pode ler, por favor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, primeiro, Deus disse que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. E aí, quando chega na oração sacerdotal de Jesus, ele diz, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. Eles quem? Especificamente, os apóstolos. Não é por eles que eu estou rogando. Lembra que ele falou, aqueles que o Senhor me deu. E eu, então, manifestei o teu nome para eles, porque eles têm a responsabilidade de testificar de mim. São as minhas testemunhas. Lá em Lucas 24, Jesus disse, eu escolhi vocês para testificar da minha ressurreição. Então, é por eles, os apóstolos, que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E aí, só mais esse aqui, por favor. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, nota, os apóstolos, novamente, Jesus está no João 17, falando especificamente ao Pai a respeito dos seus apóstolos, que estava ali com ele a última ceia. Então, é por eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, a expressão mundo, cosmos, que aparece 78 vezes no livro de João, refere-se, vamos fazer a pergunta, aos eleitos,
Então, por exemplo, porque Deus amou o mundo, quem são esse mundo? São os eleitos? Então, Deus amou o mundo, só os eleitos? Lembra que nós acabamos de ver aqui? Não sei se vocês vão lembrar. 3,16 aqui, ó. Todos são os predestinados, os eleitos, tá vendo a ideia? Então, voltando lá. Então, primeiro, a expressão mundo está se referindo aos eleitos, então Deus amou o mundo, né? São só os eleitos, esse mundo, né? Ou o mundo se refere aos sujeitos à escravidão sob Satã, que lembra? O mundo jaz no maligno, todos, Jesus não falava com eles, sabia, né? Então, olha que Jesus disse, é por eles, os apóstolos, que eu rogo. Não rogo pelo mundo. Ué, se o mundo são só os eleitos, agora ele diz, não rogo pelo mundo, mas por aqueles, os eleitos, que me deste, que são teus. E aí ele diz, eles, os apóstolos, que por quem eu estou rogando, não são do mundo, como também são os eleitos, como também eu não sou. Então, nota, aqui está falando o mundo, Deus está se referindo a essa palavra, Deus amou o mundo, a todos os sujeitos à escravidão. E Jesus está dizendo, eles, os apóstolos, não, eu não estou rogando pelo mundo, mas estou rogando por aqueles que me deste, os apóstolos que me deste do mundo. Eles não são do mundo, eu também não sou do mundo. Então, portanto, o mundo aqui está se referindo ao mundo caído. Isso tudo está no contexto de Jesus. Mas ele diz que ele amou o mundo e deu seu filho unigênito para que todo o que nele crê. É necessário que eu tome posição. Todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. E da nuvem veio uma voz dizendo: Este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Eis aqui meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Então, olha que Jesus está falando aqui, ó. Se eles, os eleitos, lembra? Eles, os apóstolos, não são do mundo. Eles não são do mundo. Inclusive, o mundo os odiou e diz que vai nos odiar também. Como o Senhor Jesus, o eleito, veja, Jesus é o eleito, escolhido de Deus. O eleito de Deus também não é do mundo. Então, a expressão o mundo de João 3,16 não pode se referir aos eleitos, e sim ao mundo perdido que jaz no maligno e que necessita do Salvador, o dom de Deus. Está claro? Então, notem que nós temos que pegar todos os textos e colocá-los juntos para nós podermos entender tudo que Deus está dizendo. E olha que ele disse, ele nos escolheu em Cristo. Ele não nos escolheu para Cristo. Ele nos escolheu porque nós aceitamos Jesus em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, para termos comunhão com Ele, para andarmos com Ele. Então, nota agora. Eles dizem, por exemplo, que Jesus, em João 17, lembra que ele escolheu, orou pelos eleitos? Eu não rogo pelo mundo, rogo por esses que do mundo o Senhor me deu. Então, Jesus não rogou pelo mundo. Então, vamos ver se é isso mesmo que aconteceu. O Senhor Jesus, em sua oração, João 17, ele intercedeu, em primeiro lugar, pelos apóstolos, aqueles que tinham a responsabilidade de continuar a obra dele. Eu vou e destaquei vocês para minhas testemunhas. Então, pelos apóstolos, o que ele diz? É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, Jesus aqui especificamente, ele está rogando pelos apóstolos, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, esses especificamente.
Mas também ele orou por aqueles que viriam a crer como fruto do ministério dos apóstolos. Então, ainda em João 17:20, como ele ora? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Da palavra de quem? Dos apóstolos. Então, que viessem a crer como resultado do trabalho dos apóstolos. Então, especificamente, aqueles que creram, Jesus orou por aqueles que iriam crer logo em seguida. Mas nota, ele orou pelo mundo. Olha o que Jesus disse. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, Jesus orou pelos apóstolos, que tinham um propósito, foram escolhidos no plano de Deus para levarem a mensagem como ele foi designado pelo Pai, designou os apóstolos, por aqueles que viriam crer a partir do ministério dos apóstolos e por nós, pelo mundo. Então, Jesus orou por todos e todos são todos. Está claro? E aí, aquela camiseta, né? O contexto mata o calvinismo, né? Então, eu peguei aqui um irmão, vocês vão ver, daqui a pouco tem a foto dele, e eu vou colocar vários textos, porque eu estava até ouvindo um pouco antes aqui, o Leighton e outros, colocando, porque qual é o problema? Eles dizem que, primeiro, é impossível, deixa eu ver se eu quero só colocar isso aqui que é importante, só para vocês lembrarem, aqui, olha o que eles dizem. Eles dizem que os não eleitos, embora possam ser chamados sob o ministério da palavra, possam ter algumas operações comuns do Espírito, ainda assim nunca vêm verdadeiramente a Cristo e não podem ser salvos. Muito menos podem os homens, não professando a religião cristã, ser salvos de qualquer maneira. E ele termina: afirmar e sustentar que sim é muito pernicioso, deve ser detestado. Isso faz parte do Westminster, né? Então, o que eles dizem? Primeiro, você é regenerado, é eleito, Jesus, então, prepara, faz com que você creia, ele regenera você, aí você vai crer. Então, aqui tem uma série de textos que vamos ler para lembrarmos qual é a sequência, como é que Deus trabalha conosco. Meus irmãos, você e eu fomos criados à imagem, conforme a semelhança do Deus triuno, pessoal. São 3 pessoas. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito é uma pessoa. E nós somos seres pessoais. Como seres pessoais individuais, nós temos 3 poderes, capacitações que Deus nos deu. Nós temos uma mente com a qual nós podemos raciocinar. Por exemplo, eu estava ouvindo o Nicodemos, e ele disse que nunca Deus não, ele lendo lá, por exemplo, João 1:9, que diz que Jesus é a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, ele disse: Jesus não vai iluminar qualquer um, esse todos são os salvos. Então, eles jogam muito esses todos e muitos e tal. Então, quando, por exemplo, ilumina só esses, gente, o que nós lemos em Romanos 1? Qual a primeira manifestação que Deus ilumina? A criação. É possível você saber que é um Deus e que ele tem poder eterno? Claramente você conhece pelas coisas que são criadas. Por quê? Porque ele te deu uma mente capaz de analisar e tirar conclusões. Mas ele te deu sentimento. Como um ser pessoal, você tem alegria, tristeza, você tem emoção. E, como você pode raciocinar e ter emoção, você tem a capacidade, o dom e a responsabilidade
de escolher. Só que Deus nos deu um parâmetro. Ele nos fez um ser pessoal, individual, mas ele soprou e formou dentre nós um espírito. E o nosso espírito padrão é ele. De tal maneira que o nosso espírito é capaz de ouvir a palavra dele e saber que é dele. Então temos uma mente espiritual, mente carnal, mente psíquica, mas a mente espiritual, que eu posso ler e raciocinar espiritualmente as coisas de Deus. Eu posso ter consciência, o Espírito me dá consciência. O que é consciência? Conhecimento junto com. Conhecimento com Deus, de tal maneira que eu posso entender com Ele. E, por fim, adorá-lo. Essas 3 funções são espirituais. Então, eu sou um ser pessoal, eu tenho que escolher, mas eu tenho o parâmetro. E a pior coisa, o pior tribunal que tem aqui dentro é a nossa consciência. E Deus luta conosco com relação à consciência. E lembra que Romanos 2 diz que tem uma consciência dentro de nós, um tribunal. Nossa consciência e nossos pensamentos, acusando-nos e defendendo-nos quando Jesus for tratar conosco. Então, João 3,16, mas veja, todo aquele que nele crê, não pereça, mas como que ele vai ter vida eterna? Tem que crer. Aí tem a vida eterna. Né? O verso 16, porque Deus amou o mundo, deu filho, não aqui, para que todo aquele que nele, esse é o 15, né? E o 16 é a mesma coisa, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a regeneração, a vida, vem porque creu, tá? Por exemplo, João 3,36, aquele que crê no Filho, tem a vida. Então, você crê, você tem a vida eterna. João 5,24, quem vai ler? Por favor. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ouve, crê, aí recebe a vida eterna, é consequência. Então, por exemplo, o que Deus fala lá, Isaías 6, por que Jesus falou em parábola? Porque eles não quiseram ouvir, deixaram o ouvido, lembra? De mau grado ouviram. Tá? Então, ouve. João 5,40, por favor. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Não quereis, você está vendo a vontade, a responsabilidade? Vocês não querem, vocês leem a Bíblia, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. 6,40. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Estão vendo? Recorrentemente, sempre crer, e aí vem a vida, a regeneração. 6,47. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Crê, tem a vida. João 7. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Só um pouquinho, por que ele está fazendo o convite? Se você não pode escolher. Continua. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Tá vendo? Só receberia o Espírito habitação após a morte e ressurreição de Jesus. Então, vai receber o que crê. João 20. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Tá vendo? Crendo, tenhais vida. Pode ler o 16, por favor.
Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Crer é nossa responsabilidade, mas eu vou deixar para terminar com Efésios 2 e A estes dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele crê receberão o perdão dos pecados, pelo seu nome. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles lhe disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Eu não vi que eu tinha repetido, eu repeti aqui. É que às vezes eu vou fazendo e... Por favor. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Então, crer, pré-requisito, tá vendo? Romanos 3. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há nada. Não há distinção. Não há diástole, não tem, todos somos iguais. Então, crer, mais uma vez, pré-requisito para ser salvo. Então, eu tenho que analisar essa minha responsabilidade. Romanos 10. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Então, precisa ouvir, pregar, precisa, continua. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Israel não pode alegar falta de oportunidade, mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pelo ouvir, e ao ouvir, pela palavra de Cristo. Então, a fé vem pelo ouvir, é necessário ouvir a palavra e tomar posição. Então, a fé é necessária e ela vem quando Deus concede a qualquer pessoa que quer em Cristo pela fé, após a proclamação do Evangelho. Então, ele ouve e ele toma a posição. Agora, Romanos, acho que nós já lemos, né? Esse aqui já lemos, eu repeti. Romanos 4, agora vamos entrar no Abrão. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Como selo da justiça da fé, que fé é essa? Que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Creu, e aí, quando Abrão creu, vocês lembram o que aconteceu? Ele tinha acabado de sair da vitória lá com aqueles reis, e o rei de Sodoma, inclusive, quis dar para ele alguma coisa, senão nada, não quero nada, fui abençoado por Melquisedeque. E aí você encontra o capítulo 15, ele está lá meio desanimado, e o Senhor Jesus chega para ele: Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo elevado. E o Abrão: Senhor, como você vai me abençoar? Eu só tenho, até hoje eu não tenho filho, só tenho Eliezer, que é um Ciro. Ah, é? Vem para fora. Olha o céu, você pode contar as estrelas? Não. Assim vai ser a tua semente. E que diz a Bíblia? E Abrão disse amém para Jeová. Ele creu em Jeová. Isso foi imputado para a justiça. Deus falou e ele creu. Então, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. Continua. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim, mediante a justiça da fé. Justiça da fé, sempre assim. Romanos 4, aqui está o nosso irmão
Eu peguei os textos dele. Esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Então, nota, por que tem que ser da fé? Para que seja firme. Quer dizer, eu creio que ele vai fazer. Eu ponho a minha confiança nele, como Abraão confiou nele e foi declarado pai da fé. E veja agora como vai terminar aqui, por favor. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Por isso que lhe foi dado também imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi enviado em conta. Mas por você também, Helena, leia agora. Por sua causa, leia lá. Tá. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas. Acho que faltou aqui. E ressuscitou por causa da nossa justificação, né? Romanos 1, 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, veja, sempre falando eu creio e eu tenho. Agora, eu vou ler esses dois textos aqui, porque são importantes. Efésios 1:13, a sequência está bem clara aqui. O verso 12 termina Cristo. Em quem? Eu deixei o Cristo porque em quem? Quer dizer, em Cristo, também vós. Agora presta atenção. Depois que ouvistes a palavra da verdade. Então, como que eu vou crer se eu não ouvi? Então, você ouviu a palavra da verdade. Que palavra é essa? O evangelho da vossa salvação. Então, eu ouvi. Segundo, tendo nele também crido, o que aconteceu? Foste selado com o Espírito Santo da promessa. Consequência. Eu ouvi e criei. Aí eu fui selado. E Efésios 2, 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, eu coloquei aqui, né, o texto está aqui que nós acabamos de ver, e eu coloquei em grego, para fazer uma análise aqui sintática, né? É sintática? Acho que é. Então, está vendo aqui? Cor de rosa, cor de rosa. Isso aqui está no feminino. Tudo aqui está no neutro. Neutro. E aqui é o outro, que é o dom, né? Então, vamos lá. A palavra hariti, pela graça, né? Pela graça é um substantivo feminino, singular, está no dativo. Dativo é objeto direto. Então, charity, pela graça. Aí vem através através da fé. A fé também está no feminino singular, né? E genitivo é possessivo. Através do quê? Da fé. Então, veja, pela graça, através da fé, o que acontece? Olha que interessante. Indicativo presente e particípio perfeito passivo. Vocês estão salvos, completamente salvos. A salvação completa, perfeita e salva, 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 ninguém me tira. Está entendendo como Deus compôs esse verbo? E aí ele diz, e aí esse pronome aqui, pronome demonstrativo, está no neutro. Isto,
não vem a partir de vocês. Está lá na segunda pessoa do plural. Mas temos Deus, né? E vem, é dom, esse dom está no neutro. Então, esse dom no neutro, não tem nada a ver com singular e feminino, tá vendo? Dá para entender que eles são diferentes? Então, eu vou pôr aqui a análise do Arquibaldo Tomás Robertson, um dos maiores professores de grego, né? E ele fez essa análise e eu resolvi colocar porque ficou bem claro. Então, verso 8 diz: pois pela graça. Então, ele está explicando uma razão explanatória. Pela graça. Que no verso 5, ele já tinha dito. Lê Efésios 2:5, por favor, quem puder abrir rápido. E Só. estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. E agora Paulo vai, pois pela graça, e agora ele põe, inclusive, esse aqui, ó, é um artigo definido, a graça específica, né? Através da fé. Essa frase, ele adiciona ao repetir o que disse no verso 5, pela graça sois salvos, para deixar mais claro como, através da fé. Graça é a parte de Deus, a fé é a nossa parte. E isso, agora está no neutro. Isso o quê? Não está no feminino, tautê, que seria a fé, nem a graça, que também é feminino, mas ao ato de ser salvo pela graça condicionada à fé da nossa parte. E isso não vem de vós, né? Então, Paulo mostra que a salvação não tem sua fonte ex imon, de nós, a partir de nós, né? Nos homens, mas em Deus. E, além disso, o dom de Deus é dom de Deus, não é resultado das obras. Então, nota, isto não vem de vós, então eles pensam que a fé é que é a salvação. Não, vamos voltar para o texto em grego, em português. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, de apistes, através da fé. Isto o quê? A salvação não vem de vós. É um dom, um presente da graça de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, a parte de Deus é usar de graça para conosco. E, da parte nossa, cremos, aceitamos o que Ele está nos oferecendo. Tá bom? Vamos terminar? Vamos orar?